Graça e paz a todos, é um privilégio poder estar com vocês aqui e é uma honra para mim poder compartilhar com vocês, amém? Tem gente lá em cima, né? Não estou tão acostumado, vou tentar olhar para todo mundo e vamos orar novamente, vamos falar com Deus. Senhor Jesus querido, muito obrigado por esse momento e nós entregamos, Pai, mais uma vez as nossas vidas, corações, mentes, diante do Teu altar, Senhor. Nós sabemos que o Senhor pode falar conosco, independente de qualquer coisa, independente do Fábio, o Senhor pode falar, Senhor. Eu quero Te louvar por esse momento, por essa oportunidade. Eu quero Te louvar pela Tua presença aqui, pela Tua bondade, Senhor, que nos salvou, que nos trouxe a Tua presença e que nos comissionou, Pai, e nos enviou a todos os lugares, Senhor, para mostrar, para dizer, Pai, para viver aquilo que o Senhor colocou dentro de nós, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Eu estou aqui para falar um pouco de missões, eu creio. O tema desse mês, o pastor Léo compartilhou, é fé. Isso tem tudo a ver com fé, né? E eu pensei um pouco sobre Abraão, pai da fé, chamado por Deus para partir. Missões, ou a nossa missão, tem a ver com deixar, tem a ver com partir, tem a ver com depender de Deus, tem a ver com descansar em Deus, tem a ver com obediência. Abraão não foi um paradigma de santidade, talvez, mas de obediência e fé. Por isso que ele foi chamado o pai da fé. E em Abraão, nós temos, claro que em Deus, todos nós, uma chamada a partir de algum lugar e a chegar em outro lugar, né? E eu quero falar um pouco, como o pastor Léo mencionou já, nós entramos no 9º ano de África, o tempo voa, né? Eu me lembro como se fosse ontem, quando nós saímos com 8 malas, né, do Brasil, com destino à África, diante do desconhecido para nós, mas muito conhecido para Deus, aquele que nos chamou. E na verdade, 8 anos já se passaram, entramos no 9º ano, Deus é muito fiel, nós somos gratos a Deus pelo privilégio de poder servir aonde nós cremos que Ele nos chamou. Uau, está bem grande aqui. Isso aqui é a minha família, Gilca, a Ana Esther, à sua esquerda, e a Emanuele à sua direita, que hoje tem 13 e 11 anos, né? Nossas lindas filhas. Eu digo que elas não são missionárias, elas são apenas as nossas filhas, né? Nós somos chamados, mas nós somos uma família, e elas estão lá conosco, até que o tempo delas chegue, que elas então possam prosseguir com a sua própria jornada em Cristo, e se o Senhor as chamar, eu tenho certeza que será um grande privilégio. De qualquer forma, elas têm aprendido a amar missões. Eu lembro da primeira viagem que nós fizemos para a Suazilândia, um dos países que nós trabalhamos, e nós tivemos contato com muitas pessoas ali, pessoas com muita necessidade. E eu me lembro que a Ana era pequena ainda, e quando nós voltamos para casa, ela fez a seguinte oração. Ela disse: Senhor, Papai do céu, muito obrigado, porque eu sou muito rica. Ela puxou muito, assim, tão grande, e ela compreendeu que de fato nós somos muito ricos, porque nós temos tudo que nós precisamos, nem sempre tudo que nós queremos, né? E nós confundimos isso. E eu estava hoje comendo com algumas pessoas, e tinha muita comida na mesa, muita fartura na mesa, comida muito gostosa, e alguém reclamou lá de alguma coisa, e eu já logo pensei comigo que comida para nós é luxo. Nós comemos o que queremos, quando queremos, não é isso? Da forma que nós queremos. E eu convivo com gente em que comida é necessidade. Se come para se matar a fome. Se come aquilo que se tem. E muitas vezes eu tenho a impressão de que nós aqui, muitas vezes agimos como eles lá, porque reclamamos, mesmo tendo tanto. E nesses 8 anos, eu não me lembro de ter ouvido um Suazi reclamar da vida, apesar de 70% daquela nação viver abaixo da linha da pobreza. E eu saber que muitas pessoas
passam grande necessidade, especialmente em tempos de seca, como nós temos vivido agora. Então, assim, eles agem como se eles fossem nós, como se eles tivessem tudo. Eles não reclamam da vida. E nós, muitas vezes, agimos como se fôssemos eles, na condição que eles têm. Temos aprendido muito, as nossas filhas, nós. Eu aprendi algo já no campo missionário, de que cada novo dia, nós temos pelo menos uma coisa nova para aprender de Deus e com as outras pessoas também. Então, irmãos, a África tem sido uma escola para nós. Acertamos, erramos, caímos, levantamos, e o Senhor em tudo nos dá graça e nos tem ensinado também. Vamos passar, por favor. Opa, já assumimos ali. Eu acho que pode pôr, ok, por gentileza. Eu acho que nós perdemos a nossa apresentação. Essa é a verdade. Pronto, voltamos, pode passar. Então, o nosso trabalho missionário, vou ser rápido nisso, é desenvolvido através de uma parceria entre a CIB, SM, a nossa Secretaria de Missões, e a missão sueca Interact, que fundou a CIB há mais de 100 anos atrás. Aqui é como se o pai e o filho trabalhassem juntos agora, né? Então, nós temos uma parceria, e tem sido uma parceria frutífera. A Interact atua em 6 países na África, desde a República Centro-Africana, mais no centro, Tanzânia, Zâmbia, Moçambique, África do Sul e Suazilândia. E nós... Pode passar, por favor? E nós estamos ali na cidade de Nelspruit, você pode ver pela seta, fica no nordeste da África do Sul, a 100 quilômetros da fronteira com a Suazilândia, 100 quilômetros da fronteira com Moçambique. É uma região bem estratégica, nós alcançamos os 2 países de forma rápida, e particularmente eu e Gilca, nós temos focado mais o nosso trabalho missionário como parte dessa equipe da Interact nos países de Moçambique, um pouco mais agora, e da Suazilândia, e vivemos na África do Sul, onde o centro missionário fica. Então, eu estou falando de uma parceria missionária, nós somos 3 famílias trabalhando diretamente ali, e são 6 países, e nós temos, junto com outros missionários locais ou outros grupos, apoiado o trabalho nesses 6 países. Amém, irmãos? Vamos passar, por favor? Então, é uma parceria, você pode ver as igrejas locais, Holiness Union Church em Suazilândia, na Suazilândia, igreja local, enviadora, SM, Interact, missões. É isso daí, é quando nós damos as mãos e nós somamos uns com os outros. Há um ditado africano que diz: se você quer ir mais rápido, vá sozinho. Mas se você quer chegar e ir mais longe, vá com alguém, dê as mãos. Amém? Nós vamos um pouquinho mais devagar, mas certamente nós chegaremos além. Amém, queridos? Vamos passar? As áreas de foco são 4, rapidamente. Nós não atuamos diretamente no campo. Nós não, por exemplo, o nosso trabalho é multifocal e é multicultural. Trabalhamos com projetos diferentes, igrejas diferentes, em países diferentes e em culturas diferentes. É um pouco mais amplo, não é algo mais focado, mais local, se bem que nós temos, desde 2013, nós encontramos uma comunidade de moçambicanos ilegais, alguns são refugiados na nossa cidade, nos arredores. Então nós começamos um trabalho com essa comunidade e ele tem frutificado, graças a Deus. Nós temos alguns convertidos já, alguns que já vão se batizar logo em breve, e nós temos discipulado, num curso de discipulado de 2 anos, essa comunidade. Há muitas respostas, alguns projetos também, e o reino de Deus tem avançado no âmbito local. Mas, com relação à missão, a primeira área de foco é implantação. Então, nós temos apoiado as denominações locais como missão para plantar novas igrejas. A segunda área de foco seria o treinamento de líderes. Uma grande necessidade na África hoje é de que, após 100 anos, mais de 100 anos do evangelho da salvação que entrou na África, cujo propósito era: vamos salvar a África, vamos plantar igrejas, cruzadas e campanhas, o evangelho para a África, na parte sul da África, digo eu. E isso foi feito, foi muito bem difundido, muitas igrejas hoje na África.
Nós temos números, eu já vou te dar daqui alguns minutos, mas ainda há uma grande necessidade do Evangelho do Reino. Amém, irmãos? De se trazer a segunda parte, né? Depois que o bebê nasce, o que fazer com esse bebê? Nós temos que cuidar desse bebê. Isso gasta a vida toda, isso se chama discipulado. Importa que deis fruto e o vosso fruto permaneça. Líderes africanos, pastores, dizem dessa forma, que o evangelho para eles, na região deles, é extenso como um oceano. Milhões e milhões. A África hoje produz aproximadamente 26 mil novos crentes por dia. É muita gente, né, não, irmãos? 1.500 novas igrejas, dados recentes por mês. É muita gente nascendo de novo, igrejas sendo plantadas, há um movimento na África, há inclusive um movimento missionário na África, em alguns países específicos, como África do Sul, Gana, Nigéria, mas há muito que ser feito na área de discipulado. Então, um dos focos principais seria o treinamento de líderes. Nós queremos equipar a igreja local para que ela seja relevante diante do seu contexto, que é bastante desafiador. A terceira área, projetos. Desenvolvimento sustentável é um grande desafio quando a gente fala de sustentabilidade. Parece que é um fantasma, todo mundo fala, mas ninguém consegue ver, né? Então, desde que a missão se estabeleceu na África em 1893, eles tinham o que eles chamavam da visão de 3 casas. Abria-se uma igreja, uma clínica e uma escola, e se desenvolveu dessa forma. Há muitos projetos hoje, as igrejas são independentes, que trabalham a nível de parceria, e junto com as igrejas locais, com as denominações em cada país, muitos projetos ainda são desenvolvidos. É uma área de muita necessidade e é um risco também. Eu conheço alguns colegas que resumiram a missão deles em obra social. Tudo que eles fazem diante de tão grande necessidade é fazer obra social. Mas nós precisamos ir muito além disso. E a quarta área de foco é cooperação em missões e parcerias. Nós damos as mãos, fazemos parcerias com outras missões, com outras igrejas, com outros colegas e juntos trabalhamos. Amém, queridos? Um pouco daquilo que a gente faz. Por favor, pode passar. Aqui nós temos um pequeno vídeo que você pode ter se ele rodar, uma ideia daquilo que nós temos feito na África. Estamos sem som, não sei se é possível pôr o som, mas enfim. Talvez nós podemos voltar, caso vocês consigam pôr o som. Enquanto eles tentam lá, irmãos, o que a gente faz lá na África é o que vocês fazem aqui. Vocês pregam a palavra, vocês tentam discipular os novos crentes, não é isso? Treinar os novos líderes e cooperar com outras igrejas, com outros irmãos também. Vamos lá? Se não der certo, tudo bem. Amém.
Amém, irmãos? Esses trabalhos não são apenas nós que desenvolvemos, nós somos parte de uma equipe, somos responsáveis por alguns desses projetos, por alguns desses trabalhos, somos representantes da missão no país da Suazilândia e agora um pouco mais perto de Moçambique também, e nós somos parte de um time fazendo tudo isso. Amém, queridos? Então, nós buscamos todas as oportunidades que nós podemos para avançar com o reino de Deus, para equipar os nossos queridos líderes africanos e para, junto com eles, fazermos a vontade de Deus na África, nesse campo branco e tão precioso. Amém? Um pouco do que nós fazemos, vamos passar, por favor. Eu quero falar rapidamente, boas notícias, pode passar. Eu já mencionei algumas delas. A igreja na África subsaariana tem crescido bastante. E junto com o seu crescimento, claro, tem alguns desafios, mas ela tem crescido porque Deus tem feito coisas lindas. Até 2025, a parte sul da África será o lugar do mundo onde haverão mais crentes no nosso planeta. Então, algo lindo de Deus tem sido feito ali. E como já disse antes, nós temos até um movimento missionário surgindo da África. Claro que missões hoje não é de lá para cá ou daqui para lá, é de todos os lugares para todos os lugares. Deus tem feito coisas lindas nas nações da terra. Pode passar. Mas nós também temos desafios, são várias áreas, eu não vou passar todas, porque seria muito cansativo, bastante números, mas eu vou focar em algumas delas, e a primeira delas são os desafios etnolinguísticos. Quando eu falo etno, falo de etnias, falo de povos, falo de tribos e grupos, e linguístico, porque cada um deles tem a sua própria língua e a sua própria cultura. Né? Vamos passar, por favor. Então, a África, assim que nós conhecemos a África, 55 países, não é isso? É isso que nós vemos no globo terrestre, no mapa, quando nós procuramos África, mas essa é a África que nós conhecemos, essa não é talvez a África real. Pode passar, por favor. Essa é a África dos turistas, muitos turistas vindo para a África todos os anos para fazer o quê? Safari, né? Tem muitos bichos na África, a gente gosta de um safari. Mas só que essa não é a África também que nós conhecemos, não é só isso, pode passar. E essa é talvez muito a África que é muito mais perto do que a gente conhece como realidade. Cada corzinha dessa e cada região dessa é um povo etnolinguístico. É um povo com a sua própria língua, com a sua própria tribo, com os seus próprios costumes. Essa é a África. Mais de 3.000 povos diferentes em 55 países, com mais de 2.100 línguas. Pode passar, né? Pode passar, por favor. Destes povos, destes 3.000 povos, 1.000 deles são o que a gente chama de PNA, que são, pode passar, povos não alcançados. E o que isso quer dizer? Que naquele povo, que naquela nação ou naquela tribo, há menos que 2% da presença evangélica cristã, ou cristã evangélica, perdão, o que é insuficiente para os cristãos locais ganharem a sua própria cultura. Eles precisam de ajuda, eles precisam de apoio, eles precisam de mais missionários, de mais crentes, ajudando eles a ganhar as suas próprias culturas. Por favor, pode passar. E o que é um povo não alcançado? É um povo com a sua própria história, língua, costume, tradição, e poderia citar vários exemplos de coisas que nós temos aprendido com as diferentes tribos. Pode passar, por favor. Quando nós falamos de línguas, nós ainda temos entre as 2.110 línguas na África, mais de 800 línguas sem uma porção traduzida da Bíblia. É um grande desafio. Como é que você vai conhecer Jesus e o plano de Deus para a sua vida se você não tem a palavra de Deus traduzida na sua própria língua? Seria possível isso? Difícil, né, irmãos? Pensando na realidade de que ainda 153 milhões de africanos são analfabetos. Mesmo que eles tivessem a Bíblia, eles não conseguiriam ler a palavra de Deus. O que nós temos feito, sempre que possível, é conseguir algumas parcerias com organizações que provêm a Bíblia falada, a Bíblia em áudio.
É um material que a pessoa aperta e ouve a Bíblia. Para aqueles que não podem ler ou que não enxergam mais, eles podem ainda ouvir a Bíblia. Vamos passar, por favor. Mas nós temos um grande desafio, essa é a África, com todos os seus povos, culturas, histórias e línguas. Por favor, pode passar. É assim que se parece a África do Sul, país onde moramos, com 11 grandes tribos, cada tribo representada por uma cor, 11 nações diferentes, dentro de uma só nação, porque cada nação vive a sua realidade, cada tribo vive a sua realidade. Amém, queridos? Então, quando você pergunta para o sul-africano, você é sul-africano? Talvez ele te diga assim, não, eu sou Zulu, ou eu sou Xhosa, ou Pede, que é uma das tribos. Eles têm mais fidelidade e orientação à sua tribo, ao seu sangue, do que a sua própria nação. Quando eu te pergunto, você é brasileiro? Você diz, sou brasileiro. Você não diz, eu sou mineiro, eu sou paulista. Você pode falar, sou corintiano, palmeirense, ou eu sou presbiteriano, ou batista, ou assembleiano, né? Nós temos as nossas tribos também. Aonde nós vamos, as pessoas têm as suas próprias tribos, porque nós vivemos no mundo de tribos, mas a coisa é um pouco mais forte do que apenas dizer, não, eu sou Zulu. Isso implica em alguma coisa. Muito breve, com pouco tempo de África, nós descobrimos que a coisa da segregação vai muito além de apenas a cor da pele. Tem a ver com sangue, com tribo, porque cada tribo ela luta por domínio, por tomar poder sobre as outras tribos, por ter influência sobre as outras tribos. Isso tem a ver com o coração caído do homem, né? Nós buscamos posições de poder, de influência, e mesmo dentro do ministério, muitas vezes, muitos líderes concebem ministério como um lugar de poder, de exercer poder sobre outros, apesar de que a Bíblia nos diz que ministério é um lugar de serviço. Amém, queridos? Vamos passar, por favor. Alguns dos povos, nas suas roupas tradicionais, claro que nos grandes centros as pessoas se vestem como você e eu, mas o africano é muito orgulhoso da sua própria cultura, do seu próprio povo, do seu próprio costume, e sempre que possível eles vestem os seus trajes tradicionais. Pode passar, por gentileza? Pode passar. Nós não temos tempo para falar. Isso é Moçambique, muitas Moçambiques dentro do país de Moçambique. Nós temos 43 etnias e, portanto, línguas diferentes. São 43 países dentro de um só país. Pode passar. Algumas das culturas moçambicanas, pode passar. Então, nós temos a Suazilândia, que é o terceiro país que nós trabalhamos diretamente. E na Suazilândia, passe, por favor, nós temos apenas uma cultura, que você tem uma família típica Swazi, e nós temos apenas os Swazis com uma só língua e uma só cultura dentro desse país da Suazilândia. Pode passar, por gentileza. E nós temos outros desafios. Eu acho que eu não vou lá, porque nós já gastamos quase 25 minutos nisso, mas, irmãos, há muita pobreza na África, como nós sabemos, há muito que se vende na mídia que não é verdade, a mídia é muito manipuladora, nós sabemos disso, e eles vendem a imagem que eles desejam vender, né? Quando você está lá fora, a imagem que as pessoas têm do Brasil, às vezes é muito ruim, porque é isso que a mídia vende. Para muita gente, a ideia é, Brasil, você fala de um lugar de índio correndo pelado pelas matas, mulher dançando pelada no carnaval, muitas favelas com muito tiro e muita violência e muito futebol. Isso é Brasil para muita gente lá fora. E a gente diz para eles, não, Brasil tem tudo isso de fato, né? Não é bem desse jeito como você ouviu, mas o Brasil é muito mais que isso. Então nós temos que olhar as coisas com uma perspectiva diferente. Nós temos que ver as coisas, ou pelo menos tentar através da ótica de Deus, dos óculos de Deus. Amém, queridos? Não dos óculos da mídia, não dos óculos dos outros, mas nós temos que ver como Deus vê. Em Filipenses 2, a Bíblia diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A Bíblia diz que Jesus, quando ele olhava para as multidões, ele se compadecia delas. E porque ele se compadecia delas, ele via com os olhos do coração, ele se movia às multidões para trazer o reino de Deus. Amém, queridos? Nós temos desafios sim na África, mas nós temos coisas boas acontecendo também. Há muita pobreza de fato. Em Moçambique, mais de 74% dos habitantes vivem abaixo da linha da miséria. Você pode pensar nisso? É uma pandemia. Muita malária, muita AIDS. Na Suazilândia, por exemplo, mais de 30% da nação é soro positiva. Isso é uma catástrofe, irmãos.
Nós sabemos, há quem diga que é mais de 40%. Eles brincam com os números porque esse é um grande jogo, na verdade, né? Muita miséria, pobreza, AIDS, malária, essas coisas são uma grande indústria na África para governos corruptos. Então não há intenção de que mesmo países que sejam tão ricos quanto países africanos, que têm muitos recursos, a população ainda continue sendo tão pobre, porque há um interesse nisso. Há um interesse que se permaneça dessa forma. Mas nós cremos que o nosso papel, como de todas as outras missões que são sérias, é de trazer transformação. A Bíblia diz que a criação anseia pela manifestação, não é de uma política mais justa, de um governo menos corrupto, né? Ou de uma economia mais fortificada, mais emprego. Não é isso que a Bíblia diz. Claro, todos nós queremos gerar isso. Mas a Bíblia diz que a criação toda anseia pela manifestação dos filhos amadurecidos de Deus. Dos filhos de Deus que entendem, que compreendem o seu papel em Cristo Jesus. Amém, irmãos? E eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor. Em 2 Pedro, no capítulo 3 e no verso 9. Quando nós falamos da igreja que cumpre a sua missão, nós falamos de alguns elementos básicos que nós temos nessa missão. Missões, todos nós sabemos, está no coração de Deus. Amém, queridos? Pode passar, por favor, alguns slides. Pode passar mais. Esse é o rei da Suazilândia, rei Suaz, Missuat 3. Pode passar, pode continuar passando. Nós vamos passar um pouco mais rapidinho. Eu quero entrar já alguns dados sobre pobreza. Eu posso deixar isso, vocês podem ver depois. Pode continuar passando, por favor. Esses são todos os pontos de conflito na África, atualmente. Há mais conflitos na África do que em qualquer outra parte do mundo, por muitas razões, mas pode passar. Conflitos políticos em todos os lugares também, quase todos os lugares. Pode passar, por favor. E a igreja lida com tudo isso, queridos. Lida com a pobreza, com a AIDS, com a corrupção, com os regimes que são ditatoriais. E ela sofre por isso, mas ela cresce com isso. Ela lida com as práticas e crenças culturais nocivas. Talvez o grande desafio, um dos grandes desafios hoje em missões, é você conseguir ajudar os nossos irmãos africanos a discipularem as suas igrejas ao nível da cultura, porque a cultura está muito enraizada mesmo dentro das próprias igrejas. Há uma visão de mundo muito diferente da nossa, e com o crescimento rápido, muitos desafios, nós temos muitos líderes sem treinamento. Um líder pastoreando sem treinamento é um desafio. Ele pode trazer aquele tipo de mensagem que um pregador certa feita diz que o que separa o povo do céu, muitas vezes, é a própria mensagem desse pregador. E muitas vezes nós temos líderes que, por falta de treinamento, eles fazem coisas assim que são muito desafiadoras para aqueles mesmo que não são cristãos, ou para aqueles que são. Nós temos um desafio em Moçambique apenas de treinar alguns milhares de líderes. Na carta que nós recebemos da nossa igreja parceira, eles citam mais ou menos 5.000 líderes, entre pastores e evangelistas, líderes das igrejas locais, que nunca passaram por um treinamento sequer. Você consegue pensar nesse número? 5.000 pastores, sem treinamento adequado, sem treinamento nenhum, na verdade. Há desafios aí, né? Mas vamos passar, por favor. Pode passar. Nosso maior propósito é servir e cooperar com o fortalecimento da nossa querida igreja irmã lá na África. Amém, queridos? Vamos passar. Missões, eu quero falar um pouco sobre missões. Missões está no coração de Deus. Amém, queridos? Esse texto de 2 Pedro 3,9, eu creio que há um grande clamor no coração de Deus, aonde o Senhor, deixa eu só chegar lá rapidinho, a minha Bíblia não fica aberta,
ela fecha com rapidez. Esse texto diz assim, 2 Pedro 3,9, vamos ler todos. E ele não está assentado, vagaroso, com a sua volta prometida, embora por vezes pareça assim, mas ele está esperando com paciência, porque não quer que ninguém se perca, ou que ninguém pereça. Ele está dando mais tempo para que os pecadores cheguem ao arrependimento. A chave está ali com ele, Neto. Amém, queridos? Irmãos, Deus ama pessoas, Deus te ama, Deus me ama, Deus ama nações, a nossa família, e Deus não deseja que ninguém se perca. Quando nós falamos da nossa missão, nós falamos do desejo final de Deus. O desejo final de Deus é que todos sejam salvos. Amém, queridos? Eu quero que você passe, por favor, querido, vamos só caminhar um pouco mais. Quando nós falamos da chamada de Deus frente à missão de Deus nessa terra e a nós como corpo de Cristo, comissionados em Cristo, a cumprir a missão de Deus em Cristo, nós falamos de coisas diferentes. É a mesma chamada, mas ela se manifesta de formas diferentes. E quando nós falamos da chamada, muita gente pensa assim, não, chamada, eu não tenho uma chamada. Não, isso não é para mim. Isso é para outras pessoas. Isso é para quem Deus escolheu. Mas eu não creio que eu tenha uma chamada. Muita gente pensa dessa forma, e muita gente, ao pensar dessa forma, pensa errado. Porque todo crente tem uma chamada em Cristo Jesus. E quando nós falamos da chamada de Deus, a primeira chamada que nós falamos é da chamada geral. É da chamada aos discípulos, Mateus 28, onde Jesus chama todos que eram discípulos, aos 12 ali, mas neles, a igreja do Senhor, e ele diz, olha, eu quero que vocês vão. Eu quero que vocês façam discípulos, eu quero que vocês preguem, eu quero que vocês batizem, eu quero que vocês ministrem, eu quero que eu dei a vocês, em Cristo, o ministério da reconciliação. Eu quero que vocês reconciliem em Cristo todas as coisas comigo, o Pai. Essa é a chamada de todos nós. E muita gente diz, não, eu não evangelizo porque eu não sou evangelista. Mas ser evangelista como ministério é uma coisa. É algo que Deus dá a algumas pessoas, esse privilégio de fato de se destacarem. Mas evangelizar não tem a ver com ministério. Evangelizar tem a ver com ordenança, queridos. Evangelizar tem a ver com entender o meu papel como corpo de Cristo, como igreja de Cristo, parte do corpo de Cristo, e sair para a rua e declarar a minha fé, e pronunciar aquilo que eu creio a outras pessoas. Então, quando nós falamos da chamada geral, é a chamada de servir, de amar, de falar, de viver Jesus, de testemunhar aos outros, de expressar, de compartilhar aquilo que o Senhor colocou dentro do meu coração. Amém, queridos? Isso nós todos temos. Nós todos fomos chamados em Cristo para levar o Evangelho, para viver o Evangelho e para levar adiante. Mas nós também falamos da chamada vocacional. Isso tem a ver com os seus talentos e dons, com as suas habilidades, com aquilo que você ama fazer, que você gosta de fazer, que Deus te deu como talento natural, ou que Deus colocou na sua vida pelo Espírito Santo, como um talento espiritual que nós chamamos dos dons espirituais. E Deus deseja, ao nos municiar, ao nos equipar pelo Espírito Santo de Deus em Cristo, que nós usemos os talentos e os dons que Ele nos deu. Você já pensou um pouco na parábola dos talentos? Será que nós já pensamos, quão sério é a mensagem dessa parábola? O Senhor confiou a cada um de nós talentos e dons, habilidades, que Ele deseja que nós entreguemos nas suas mãos, diante do seu altar, para que Ele nos use, através das ferramentas que Ele nos deu. Será que nós já pensamos que, o que representa falhar na chamada que Deus nos deu?
O que representa dizer para Jesus, ao mostrar as nossas mãos e dizer: Senhor, eu não consegui. Uma coisa é quando nós falhamos lá no nosso trabalho. Outra coisa é quando nós falhamos com a nossa família. Mas totalmente diferente é se nós falharmos com o nosso Senhor. Se nós dissermos para Ele: Senhor, eu falhei, eu não cumpri a chamada, eu não te obedeci, eu enterrei os talentos, eu não segui adiante. Irmãos, é muito sério isso. Mas nós também falamos da chamada específica. Essa é sua, essa ninguém pode fazer por você. Se você e eu falharmos, Deus levanta outras pessoas. Jesus disse em Mateus 24:14, que o Evangelho vai ser pregado em todos os cantos dessa terra. Ali não é um sentimento, é uma declaração que o próprio Senhor fez. Ele disse: vai ser pregado, eu estou dizendo, eu sou o dono dessa missão. Foi eu que fiz as nações, eu sou o dono dessa igreja, eu sou o dono de todas as coisas. A Bíblia diz: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E Jesus não é homem para que minta. Jesus não é filho do homem para que se arrependa. E ele diz: o evangelho do reino vai ser pregado, independentemente. Se nós falharmos, as pedras vão clamar. Se nós falharmos, alguém mais vai ser levantado. Mas será que nós já pensamos, já paramos para pensar o que representa falhar na nossa missão? E Deus colocou dentro de nós algo muito especial. Nós somos únicos, e de forma única, Deus deseja nos usar para trazer a nossa contribuição pessoal para com o reino de Deus, para com a igreja do Senhor Jesus. A chamada é de todas, a chamada é geral. Deus chama a sua igreja, mas é cada um de nós que responde, é cada um de nós que compreende. Eu tenho um papel nessa chamada, eu tenho uma parte nessa missão, eu sou um membro desse corpo, eu tenho algo único a acrescentar diante dessa realidade, e eu vou desempenhar o meu papel. Então, a chamada de Deus, ela é para você e ela é para mim, ela é para todos nós. Ela não é para algumas pessoas. Alguns Deus chama de forma muito específica para fazer algo muito específico. Quando Paulo, disse para Timóteo: Timóteo, fica aí, seja um testemunho para os fiéis, seja um exemplo para essa igreja, faz a obra do evangelista. A este nós chamamos o pastor local, aquele que fica, que Deus chama e diz: fique aqui e cuide desse rebanho. Fique aqui e apresente esse rebanho nas bodas, amadurecido, preparado para encontrar o seu Senhor. Fique e faça a obra do evangelista. Fique e faça aquilo que eu te desejo fazer nesse lugar. Amém, queridos? E alguns, como Paulo, na missão de Paulo nós temos em Romanos 13, Paulo dizendo: eu vou passar por Roma, eu quero ver vocês, querida igreja, mas eu não posso ficar, porque no meu coração tem um desejo, tem uma convicção muito forte, de que eu devo avançar até a Espanha, porque até então a Espanha, naquele momento, naquela época, era tida como os confins da terra. E Paulo diz: eu vou passar, mas eu preciso ir além. Eu preciso ir pregar aonde Jesus não é conhecido. Eu preciso estabelecer o reino aonde o reino não foi estabelecido. E a este nós chamamos de missionários. Não todos, claro, mas muitos desses. Eles desejam em Cristo ir além. Eles desejam em Cristo prosseguir rumo à chamada que o Senhor colocou no coração deles, que é de ir cruzar fronteiras e fazer algo especial para Deus, tão especial quanto aquilo que aqui está sendo feito, mas em uma terra distante. E a chamada do pastor local, ela é duplamente desafiadora. Deus disse: fica e mude e seja um instrumento de transformação na sua sociedade, na sua igreja local. E você também tem a responsabilidade, como Paulo disse aos queridos irmãos romanos: eu preciso da ajuda de vocês, irmãos, eu preciso das orações,
eu preciso da mobilização, eu preciso que vocês segurem as cordas, essa corda, porque eu vou descer no vale, e os calos que eu tenho nas minhas mãos por descer no vale, devem ser os mesmos calos que a igreja, que vocês devem ter nas mãos de vocês, ao segurar a corda para que eu desça. A chamada é da igreja, é a igreja que faz missões, através daqueles que o Senhor separa, para irem aos campos. É a mesma missão que é feita localmente. Nós vamos à África, nós já estamos lá há algum tempo, e o que eu faço lá era o que eu fazia aqui. É a mesma coisa, mudou o contexto, a língua, os desafios são outros talvez, mas a chamada é a mesma. Jesus é o mesmo, a missão é a mesma. Amém, irmãos? O coração caído do homem é o mesmo. Os nossos desafios pessoais são os mesmos. Eu digo que o maior desafio para mim como missionário na África sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Eu preciso ser crente acima de tudo. Eu preciso andar com Jesus, viver com Ele, seguir Jesus, ter Jesus, andar, estar com Ele. E então eu posso ser uma ferramenta de Jesus, um instrumento de Deus na vida de outras pessoas. A nossa primeira chamada é para estar com Deus, é para andar com Deus, é para viver com Deus, é para permitir que Ele transforme as nossas vidas. Amém, queridos? Vamos andar, por favor. Pode passar, por gentileza? Pode passar? Pode passar? Né? Então, a chamada, ela vem de Deus, irmãos. É Jesus que nos comissionou, não foi o homem. Nós podemos ir, nós podemos cumprir, não por méritos humanos, não porque nós de fato podemos, mas porque Jesus em nós, Cristo em nós, é a esperança da glória, porque é Jesus em nós, cumprindo a sua missão, através daquele coração que se dispõe. A chamada para mim começou há bastante tempo, desde que eu me converti. Eu fui naquele culto missionário, meses de convertido, eu era um adolescente, 15 anos, e aquele pastor latino pregava sobre missões, ele falava sobre a necessidade missionária, a falta de obreiros no campo, pessoas morrendo sem Cristo. Eu era um menino na fé, eu era um adolescente, 15 anos, e meu coração queimava, e nada era muito claro para mim, foi um processo, mas naquela noite eu entendi de Deus, e Ele dizia, missões não é quando você vai, missões começa no seu coração, missões não é um lugar, missões é uma decisão, missões é o que a palavra de Deus diz que ela é você ser um instrumento de Deus, um servo de Deus, obediente à chamada de Deus, a todos os crentes, na onde você está. E se o Senhor deseja dali então, te levar para outros lugares, você nada mais fará do que aquilo que você já tem feito para Deus. É muito simples. Então eu compreendi que nós temos uma frase muito linda que diz que nós não precisamos de uma chamada para ir, nós precisamos de uma chamada para ficar, porque o Senhor já nos ordenou a ir, Ele já nos disse vá, e ir não é fácil. O primeiro passo do ir é deixar para trás, e nós somos muito apegados, é doloroso deixar muitas vezes, pessoas que você ama, a sua comidinha gostosa, a sua segurança, a sua zona de conforto, não é isso? Mas nós temos a chamada em Cristo de ir, irmãos, nós precisamos ir, irmãos, é a nossa chamada, é a nossa missão, é clara, a Bíblia é muito clara, não há rodeios, mas é a igreja que faz, ela deve ser um estilo de vida, missões, evangelismo, não é um culto, não é um evento, não é um departamento de missões, o departamento de evangelismo, o departamento de intercessão, não é só isso, irmãos, deve ser um estilo de vida. A missão vai comigo aonde eu vou, porque Jesus vai comigo aonde eu vou. Ao receber Jesus, ao ser aceito por Ele, eu abracei as nações da terra na chamada que Ele me deu, tanto em Jerusalém, Atos 1:8, Judeia, tanto aqui, quanto ali, quanto lá,
E na verdade o id é indo trabalhar na fila do banco, na sua escola, na sua faculdade, na sua empresa, indo ao banco, no ponto do ônibus, fazer discípulos. Faça discípulos, brilhe Jesus, faça aquilo que o Senhor nos ordenou, é um estilo de vida, se dá de formas diferentes para cada pessoa. A Bíblia é muito clara, Deus chama pessoas diferentes para missões diferentes. É o mesmo propósito, mas elementos diferentes da mesma missão. Pessoas diferentes, com personalidades diferentes, diferentes chamadas, mas ela precisa ser respondida. Eu não posso tentar fazer como Pilatos tentou, como se fosse possível, lavar as minhas mãos. A verdade de Deus exige de nós uma resposta. A palavra de Deus exige de nós uma resposta. Há uma expectativa. Quando você planta uma semente, há uma expectativa de uma colheita. Quando Deus nos chamou, há uma expectativa de uma resposta. Eu posso dizer não ao Senhor, tudo bem, não tudo bem, mas eu tenho direito. Ou eu posso dizer sim, mas eu não posso não dizer nada. Eu não posso achar que eu consigo ficar neutro diante da missão que eu tenho em Cristo. Todo mundo que cruzou o caminho de Jesus não saiu neutro daquele encontro. Ou virou seguidor e discípulo, ou virou inimigo e perseguidor. Porque Jesus não era neutro. A Bíblia nos diz em Apocalipse 3, fala sobre a mornidão, fala sobre a importância de você ser ou não ser. Não dá para estar em cima do muro. Há quem diga que o muro tem dono, e o dono não é Jesus. Irmãos, nós temos que responder à chamada de Deus. Eu posso fazer como Isaías 6, Deus o toca, ele fala Senhor, quando ele sente a presença de Deus, ele ficou aterrorizado, ele falou Senhor, sou homem de lábios impuros. O Senhor toca na sua boca, o Senhor arranca a culpa do seu coração, a regeneração ali, irmãos. E aí Deus pergunta, a quem enviaremos e quem há de ir por nós? Irmãos, qual é a resposta mais plausível que eu posso dar à chamada, à pergunta de Deus? A quem há de ir por nós? A quem enviaremos? Será que alguém vai se dispor? Isaías estava ali, acabou de ser restaurado, regenerado, a culpa foi arrancada do seu coração, acabou de ser redimido pelo Senhor, recebeu um toque da graça de Deus, da misericórdia de Deus. O que mais ele poderia dizer? Senhor, me desculpa. Ele disse, Senhor, o que mais eu posso dizer? Eis-me aqui, envia-me, Senhor, eu estou disponível, eu quero ser parte daquilo que o Senhor está fazendo na minha geração, como diz Davi em Atos 2, que Davi cumpriu o propósito de Deus em sua geração. Seremos nós aqueles que vão cumprir o propósito de Deus em nossa geração? A resposta é de cada um de nós, irmãos, apesar da chamada ser para o corpo de Cristo. Ela precisa ser respondida, envolve obediência, sacrifício, envolve dependência, e ela acontece através do tempo. É um processo, irmãos, amém? Pode passar, querido. Para mim foi mais ou menos dessa forma. Naquele culto alguma coisa me despertou, eu fiquei curioso, missões não saia da minha cabeça. Aonde você está dentro desse processo? Nem sempre tem que ser dessa forma. Comigo foi mais ou menos dessa forma. Eu tive a curiosidade, eu tive o interesse, eu busquei saber, eu tive o entendimento, o que isso significa, o que a Bíblia diz. Ela é muito clara. Que chamada que é essa? Que missão que é essa? Qual é a minha parte nisso tudo? É só ler a Bíblia, irmãos, está muito claro. E daí eu tive a certeza, eu preciso fazer algo, eu não tenho nada para oferecer para Deus, quem sou eu? Mas se Deus pode, então eu quero dar o meu coração. Eu posso dizer como Davi em Salmo 116, o que eu daria ao Senhor pela minha salvação? O que eu daria ao Senhor em troca daquilo que Ele fez na minha vida? O que eu poderia dar ao Senhor por tudo que Ele fez em mim? E ele diz, Senhor, eu não tenho nada para te oferecer, mas uma coisa eu quero te dar o meu coração, sem reservas. O Senhor nos pede, Ele não nos pede aquilo que nós não podemos dar a Ele, irmãos.
O que Deus nos pede é muito simples, é muito claro. Claro que não é fácil. Claro que envolve sacrifício, claro que envolve sair da nossa zona de conforto, claro que envolve dar um passo em fé, claro que envolve andar na dependência de Deus, claro que envolve momentos difíceis, mas a presença do Senhor está lá, a promessa do Senhor está lá. Mateus 28, quando ele diz vá, antes ele diz toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Vocês vão debaixo da minha autoridade, não há nada nos céus, e não há nada na terra que esteja fora da minha autoridade, e eu envio vocês, não é na autoridade de vocês, não é naquilo que vocês podem, no poder que vocês têm ou não têm, no que vocês sabem ou não, é na minha autoridade, e tudo está sujeito à minha autoridade, e é debaixo dessa autoridade que vocês vão, e quando as coisas ficam difíceis, nessa chamada, nessa jornada, vem a outra promessa, linda, aonde o Senhor diz, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então Jesus disse, eu vou estar com vocês, até que a missão seja completada, até o último dia, até que eu volte para você, eu estarei com você. E se Jesus ainda está conosco, isso nos diz algo, a nossa missão não foi completada. Há muito que ser feito ainda, irmãos, muito mesmo. Mais de 13 mil povos, se não contamos o mesmo povo em duas nações diferentes, 6.850 deles ainda são não alcançados. 1.885 desses povos são não engajados. O que quer dizer isso? Não tem Bíblia no meio desse povo, não tem igreja, não tem crente, não até onde sabemos, não há Natal, não há Páscoa, não há nada, Jesus não apareceu por lá. Irmãos, não são números, são pessoas, e esses quase 2.000 povos não são os últimos que sobraram para trás, são os que não querem o Evangelho, é diferente, são os resistentes, são os radicais, muitas vezes, mas alguém precisa ir lá, nós precisamos nos comprometer com isto, a obra precisa ser feita, tanto aqui quanto lá, simultaneamente, a obra precisa ser feita, a Bíblia é muito clara, e o Senhor disse vá, então da convicção, veio o comprometimento, e a decisão e a ação, aonde você está nesse processo? Você tem sido tocado por Deus a usar os seus talentos e habilidades, a responder à chamada de Deus, a ser um instrumento de Deus, a ganhar vidas, cuidar dessas pessoas, a ser uma ferramenta de Deus aqui na terra? Qual é o seu papel? Irmãos, nós não podemos desperdiçar as nossas vidas. Nós não podemos desperdiçar aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Não é uma escolha, não é um sentimento. O desejo final de Deus é que ninguém se perca. É que ninguém se perca. Jesus falou, vai ser pregado. O Evangelho vai ser pregado. A nós resta saber se Ele pode contar conosco ou não. Se nós vamos fazer parte desse exército, desse time, ou se nós somos apenas plateia. No reino de Deus não há lugar para a plateia, irmãos. Nós temos que estar dentro de campo, não analisando aqueles que estão dentro de campo, aplaudindo ou vaiando, conforme a nossa percepção. No reino de Deus todos são chamados para estar dentro de campo. Amém, irmãos? É uma chamada, é uma convocação, Ele nos trouxe, é um privilégio. Será que há um privilégio maior do que esse, irmãos? Do que servir ao Senhor? Do que dizer, Senhor, não na minha força, mas na força do Senhor, não no que eu posso oferecer além do meu coração, mas naquilo que eu creio que o Senhor pode fazer em mim, e através da minha vida, pode fazer na vida de outras pessoas. Irmãos, o reino é dele, o campo é dele, a igreja é dele, tudo é dele. Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas.
Nós somos pequenininhos, não há essa história de grandes homens de Deus, nós somos todos muito pequenininhos e frágeis, falíveis, datados. Mas aprove ao Senhor usar pessoas como nós. Isso é que a Bíblia diz, 2 Coríntios 12, as coisas desprezíveis, desprezadas, pequenas, rejeitadas, estes são aqueles que o Senhor escolheu para fazer a sua obra nesse mundo. É você e sou eu, não é na força do nosso braço, é na capacidade que o Senhor nos dá. Ele é um Deus grandioso, Ele é um Deus poderoso. Apocalipse 5:9, Jesus, ali diz claramente, Jesus já comprou para si povos de todas as tribos, raças, línguas, nações, todos em Cristo podem ser salvos. A cruz de Cristo é suficiente a todos, mas nós sabemos que ela é apenas eficiente àqueles que creem. Então vem Paulo novamente, Romanos 10:14, como é que eles vão crer se não há quem pregue? E quem é que vai pregar se ninguém os envia? Como que eles vão ser salvos se eles não crerem, se eles não ouvirem? Como que eles vão ouvir se não há quem pregue? E como é que se vai pregar se a igreja não se posiciona? Se não há quem os envie, se não há quem os mantenha, se não há quem proteja as suas costas? Isso não tem nada a ver com dinheiro. Os povos não alcançados não são não alcançados porque nos falta dinheiro, irmãos. Isso tem a ver com identidade, isso tem a ver com decisão, com crise de prioridades. Não nos falta nada que nós precisamos para fazer aquilo que o Senhor nos ordenou. O Evangelho vai ser pregado, Jesus disse. O segundo elemento dessa missão fala do alvo final de Deus, que é a adoração. Apocalipse 7:9-11, a Bíblia menciona que todos estarão diante do trono de Deus, em adoração se prostrarão. Irmãos, o alvo final da nossa missão é a adoração. Ele começa como uma atitude de adoração. Salmo 67, de 1-3, uma atitude de adoração pessoal do nosso coração, e termina com a adoração das nações. Missões existe porque a adoração não existe em todos os cantos dessa terra. Adoração é o alvo, é o alvo final de Deus, porque a igreja não é o alvo final de Deus. A igreja não é o propósito final, um fim em si mesmo. Deus é. Para Ele são todas as coisas. Deus está no centro. Missões irão cessar. A adoração não vai nunca. Nós o adoraremos por toda e toda a eternidade. O nosso papel é ir dizer às nações, começando do nosso vizinho, da nossa família, que Jesus deseja, o único digno de ser adorado, que estas pessoas possam adorá-lo. Isso é missões. É ir dizer ao mundo, existe um Deus verdadeiro, um Deus único, um Deus que é digno, o único Deus que é digno de ser adorado. E eu vim aqui te apresentar esse Deus. Mas missões também fala do propósito final de Deus. Apocalipse 14, de 6-7, fala de glorificação. Para a glória de Deus, haverá adoração naquele dia. Isaías 42:8 diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Missões, cumprir a minha missão, tem a ver com glorificação. Filipenses 2:11 diz que toda língua confessará que Jesus é o Cristo, para a glória de Deus Pai. E nós sabemos disso, ou em vida, glorificando a Deus, a partir do nosso coração rendido, nos relacionando com Jesus, o nosso Salvador, misericordioso, ou se não, diante desse mesmo Jesus, que vai se apresentar a nós como justo juiz, não mais para salvação, não mais para remissão, não mais para perdão, não mais com misericórdia, mas com justiça eterna e com juízo final. Irão glorificá-lo, resta saber
se nós vamos conseguir chegar antes com a mensagem do Evangelho e dizer: você não precisa se encontrar com esse Jesus, justo juiz, para se prostrar e adorar e glorificar, e se levantar e ser condenado. Você pode se relacionar com esse Jesus, que é Salvador gracioso, que é Salvador misericordioso. João 17,4, Jesus ora a seguinte oração: Pai, eu te dei glória nos céus, ao cumprir a missão que o Senhor me confiou aqui na terra. Irmãos, é o cumprimento da missão que glorifica a Deus. Não é quando nós começamos, é um bom sinal. Não é apenas na jornada, é quando nós terminamos. É quando nós podemos dizer como Paulo: Senhor, eu corri a minha carreira, eu guardei a minha fé, eu cumpri a minha missão. Será que nós vamos poder dizer como Paulo? Será que nós vamos poder orar como Jesus? Senhor, eu trouxe glórias ao seu nome no céu, ao cumprir a missão que o Senhor me deu aqui na terra. Será que eu vou poder dizer isso? Eu já estou terminando. Como é que nós responderemos à chamada de Deus? Como é que nós responderemos? João 4,35, Jesus chama os discípulos, e ele diz: olhe para os campos, vocês estão me dizendo, ainda faltam 4 meses para a colheita, mas eis que eu vos digo, os campos estão prontos, a colheita é já, os campos estão maduros, é hora de grande colheita. E o relógio dos discípulos não estava alinhado com o relógio de Jesus. Eles disseram: Jesus, a missão de fato é essa, os campos de fato estão lá, nós precisamos ir colher, de fato, ninguém discute isso. Mas eles diziam: Senhor, ainda não é tempo. Senhor, a gente ainda pode esperar um pouquinho mais. Senhor, ainda nós precisamos esperar o tempo correto. E aquilo era uma grande desculpa, talvez uma falta de visão. A visão deles não estava alinhada à visão de Jesus. E ele disse: levante os olhos, ou ergam os olhos, ou abram os olhos, em outra versão, e vejam como eu estou vendo. Alinhe a sua visão à minha visão, o seu relógio ao meu relógio. Os campos já estão prontos para serem colhidos. Há uma urgência no coração de Jesus. Lá estava Sicar, aquela mulher adúltera ali ao lado. Dali ela partia, e poucas horas depois toda aquela vila vinha ter com Jesus. Um grande avivamento aconteceu, muitas conversões aconteceram ali. Eu creio que o Senhor olhava para os seus discípulos e dizia: está vendo? Eu estou dizendo, os campos estão brancos. O avivamento chegou, era o tempo. Eles estavam prontos, maduros, frutos maduros, esperando para serem colhidos. E os discípulos não conseguiam ver isso. Nós não discordamos em nada com relação à missão de Deus em Cristo, em que nós somos comissionados a continuar aquilo que Jesus começou. Nós concordamos, mas isso não é suficiente, irmãos. Concordar não é suficiente. Olhar como Jesus, ou com Jesus, os discípulos estavam com ele, não foi suficiente. Olhar de onde ele estava olhando não foi suficiente. Olhar na mesma direção que Jesus olhava não foi suficiente. O Senhor deseja que olhemos como Ele vê, e ver os campos como Ele vê, e sentir no nosso coração a urgência como Ele sente. E Ele quer compartilhar isso conosco. Vou terminando por aqui. Mas no nome de Jesus, queridos irmãos, nós não podemos falhar nessa missão. O Senhor nos chamou, nós somos o povo dele. Nós achamos que somos tão pequenininhos e frágeis diante de tantas necessidades, tão grandes e gigantes, de tantos desafios. E aí o Senhor vem a nós e diz: não tema, ó pequeno rebanho de Jacó. Não tema, ó rebanho pequenino, porque a Deus aprouve te entregar
as chaves do reino. Uma igreja que compreende o seu papel, que cumpre, que obedece Jesus, ela tem um poder de transformação tremendo em si mesma. É o poder do Espírito Santo em nós, através de nós, a palavra sendo enviada através de nós, para atingir esse mundo, para salgar, para ser luz, para transformar, para levar o reino de Deus. A igreja não é o reino de Deus, a igreja é um agente do reino de Deus. E quando nós misturamos esse pacotinho de fermento com a farinha que é o mundo, a igreja é o fermento, o mundo é a farinha, o fermento reage com a farinha, e o reino de Deus, a massa, a levedura, então acontece. Essa é a proposta de Deus para nós. A maior parte dessa igreja ainda não está sentada nos nossos bancos, ela está lá fora, esperando você e eu, aqui na África, aonde quer que o Senhor te envie, para ser um instrumento de Deus e cumprir a sua missão em Cristo. Amém, queridos?